post-it aqui. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, para o pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, né? Pessoal do Meet, do YouTube. Amém, amém, amém. Pessoal do Meet, Maiô, né? Deise, Maria Oliveira, Edna, Elizabeth, a Duda, a Cláudia, o Daniel, a Dorinha, a Dona Maria. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Hoje a gente vai falar sobre um tema, né? Que é muito importante pra gente, né? A gente vai falar sobre a cura dos traumas, né? A cura das dores, né? Eu tava até falando isso agora no Meet, antes da gente iniciar a aula de hoje. Após a queda, né? Entrou no mundo o mal, né? Era essa a condição ali da queda, né? Era essa a condição ali que Satanás apresentou para Eva, né? Agora você vai ser conhecedora do mal também, do bem e do mal, né? E esse conhecimento não era um conhecimento teórico, era um conhecimento prático. Ela ia começar a viver o mal. Ela ia começar a sentir o que é mal, né? E desde então, a gente passou a sentir isso. Enquanto a gente estiver vivo, né, até que a gente morra, a gente ainda sofre essas consequências, né, dessa experimentação do mal, né, até que Cristo venha e a gente vá para Jerusalém Celestial. Então a gente ainda continua experimentando esse mal, né, e existem traumas nas nossas vidas que são traumas, né, são traumas involuntários, né, a paz, Eliane, são traumas involuntários, são traumas. Amém. São traumas que foram criados pela vida, né? Tem coisas assim que é inevitável. Foi inevitável ter vivido, né? A vida, às vezes a vida é triste, né? A vida é um pouco... as pessoas às vezes dizem, né? A vida não foi generosa com você, né? E às vezes a pessoa sofre, mas você vê porque a vida é assim, né? Não há nada voluntário ali, é inevitável, né? A dor da perda de alguém, né? A dor de um aborto, a dor de perder um filho antes da hora, né? Porque o certo é o pai antes, né? Não o filho. A dor, né? De ter uma doença, né? De uma doença vir. Essas dores inevitáveis, né? Dores inevitáveis da vida. E essas dores já surgem por conta da queda. A paz, Adriano. Essas dores já surgem por conta da queda, né? São dores que vieram por conta do pecado. Pelo pecado estar no mundo, existem essas dores, né? A dor de perder alguém. Não era pra gente nunca perder ninguém. Mas existem essas dores. A dor de uma mãe que perde um filho, do pai que perde o filho, né? A dor de lutar contra uma doença, né? E são dores. E tudo isso, gente, já produz traumas, né? São traumas inevitáveis, porque são dores que a gente não consegue evitar. São dores da vida, né? E existem pessoas, né, que às vezes essas pessoas a gente olha para elas, né, e parece que são premiadas, né? Parece que tudo é mais difícil para essa pessoa, né? Mas eu tenho comigo, né, que Deus só dá grandes batalhas para grandes guerreiros, né? E a palavra de Deus diz isso, né? Que Deus só nos dá o fardo que Ele sabe que nós podemos suportar. E na palavra de Deus diz que Deus chega com a resposta, Deus chega com o alívio antes que a gente chegue ao nosso limite. Então, quando a gente já tá perto, realmente chegar ao nosso limite, Deus entra com providência, né? E eu creio nisso, né? E existem esses traumas inevitáveis. Mas existem outros traumas também que poderiam ser evitados, né? São traumas que são por conta de outras pessoas. São traumas que outras pessoas fazem, né? É o trauma de alguém que foi estuprada. É o trauma de alguém que foi rejeitado, né? É o trauma de alguém que sofreu uma violência.
são traumas que poderiam ser evitados, né? Se a humanidade realmente tivesse o coração de Deus, experimentasse da bondade de Deus, né? Mas são traumas que, além dos traumas que já vêm por conta da queda, por conta da experimentação do mal no mundo, existem alguns traumas que poderiam ser evitados, mas acontecem. Pessoas nos magoam, né? Pessoas nos machucam. E geralmente são aquelas pessoas que a gente esperava ao contrário, né? Porque se é alguém que eu não ligo, não vai doer, né? Não é trauma para mim de alguém que eu não tô nem aí, eu não ligo para essa pessoa. Mas geralmente, né? São aquelas pessoas que doem. A paz, Rita, são aquelas pessoas que doem, né? Aquelas pessoas que não deveria vir aquilo. A rejeição vem de quem nos deveria dar carinho, né? De quem nos deveria dar afeto. A violência vem de quem deveria cuidar de nós, né? E geralmente assim. E existem alguns traumas que a gente começa a passar, e isso começa a deixar os nossos corações feridos, né? E às vezes a gente se torna como Noemi, né? Noemi, quando ela volta para terra de Judá, ela volta sem o marido e sem os filhos. Ela não tinha mais nada, mais nada. O marido dela morreu e os filhos que ela tinha morreram e ela já era velhinha. E ela falou, esse é o meu fim, morrer sozinha, né? E então ela fala, agora meu nome não é mais Noemi, porque Noemi significa delícia, aquela que se delicia com a vida, aquela que é alegre, aquela que é feliz. Agora meu nome é Mara, porque eu agora sou amarga, porque a vida me tornou assim, né? Então a gente vê aqui alguém que, devido às circunstâncias da vida, ela permitiu que aqueles sentimentos ditassem quem ela é. E ela começou a se tornar amarga, né? Mas tudo isso vai mudar, a gente lembra, a gente já estudou o livro de Ruth. Então, tudo muda na vida dela. Mas até então ela tinha decidido isso, que aqueles traumas, aqueles sentimentos, aquele coração ferido iam ditar quem ela é. E ela então se tornaria uma pessoa amarga, uma pessoa, né, dura. Amém, Ricardo. A paz do Senhor Jesus está acompanhando do México. Amém. E existem algumas pessoas assim, né? Eu já vi isso, né? A pessoa fala, eu sou dura mesmo, eu sou grossa mesmo, porque a vida foi dura comigo, né? Então a pessoa se torna amarga, a pessoa se torna dura, a pessoa se torna ruim, porque a vida foi ruim com ela. E isso aconteceu com Absalão, a gente vai ver hoje. Gente, parece que a vida não foi fácil com Absalão, e a gente vai entender isso hoje. Parece que esse homem sofreu bastante. Parece que ele tinha muitos traumas. Parece que o coração dele havia sido muito ferido. E ele decidiu se tornar a dor dele, né? Ele passou a se tornar a sua própria dor. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e ela virou uma coisa ruim, né? Ela virou, a imagem dela diz, né, o que ela viveu, né? É isso. Ele decidiu assim, né? Mas em contrapartida a gente tem uma outra pessoa que nos ensina que é possível, a paz, Michele, que é possível a gente se curar das nossas dores. É possível a gente se curar de um grande trauma. Existe um outro personagem na Bíblia que nos mostra isso, que a gente já estudou. É José. José, ele foi vendido pelos irmãos dele. Ele apanhou dos irmãos dele. Ele foi largado num poço e os irmãos se afastaram rindo, esperando que ele morresse ali. Mas eles viram que ia demorar muito para José morrer ali naquele poço, então decidiram vender ele como escravo. E esse homem chegou no Egito como escravo. E ele passou 13 anos da vida dele como escravo, um homem que era livre. E foi vendido pelos irmãos. Olha o trauma desse homem, né? Não bastasse isso, ele começou a virar homem, né? Ele foi vendido um menino, começou a virar homem, começou a tomar a forma de homem. Era muito bonito, a Bíblia diz que ele era muito bonito, muito belo.
como a mãe dele, Raquel, era. Ele era muito bonito. E a mulher do Potifar, a mulher do homem que ele trabalhava, começou a se interessar por ele, né? E ela não conseguiu nada com ele porque disse que ele fugia dela, né? E então ela mentiu que ele a estuprou, que ele tentou a estuprá-la, né? Ela mentiu que ele era um estuprador. E ele foi preso. Ele foi preso como estuprador. E esse homem, ele já tinha sido vendido como escravo pelos irmãos. Gente, imagina o trauma desse homem. Ele já tinha sido vendido como escravo pelos irmãos. Agora ele era acusado de estupro, que ele era inocente. E ele vai para uma cadeia, ele vai para uma prisão como estuprador. Ele deve ter sido muito maltratado, deve ter apanhado. Então ele passa a viver num local onde ele tem que dividir aquele local com ratos, com baratas. Naquele mesmo local ele é obrigado a fazer as necessidades dele ali, aquele cheiro. E ele teve que ficar assim, José. E tudo isso porque os irmãos dele venderam ele. E imagina o trauma desse homem, né? Então eis que depois surge o tempo de Deus na vida dele. E ele foi fiel a Deus durante todo esse período de tristeza, né? Durante todo esse período na vida dele, né? Esses 13 anos de escravo, os anos ali na cadeia. Ele foi fiel a Deus. Ele não desistiu de Deus. E então, Deus continuou com ele, né? Em meio a esse fundo do poço, Deus estava ali com ele. Ele não estava sozinho no fundo do poço, Deus estava com ele. Em meio a todos os traumas dele, Deus estava com ele, nos traumas dele. E então chegou um momento de Deus levantá-lo. E Deus levantou esse homem como o homem, o segundo mais importante do mundo. O Egito era a maior potência que tinha naquela época. E esse homem virou o segundo maior. Ele era ainda mais poderoso que Faraó quando Faraó não estava no trono. Faraó disse isso, eu só serei mais poderoso que você quando eu estiver no trono. Fora do trono até eu vou te obedecer, José. Uau! E então surgiu a oportunidade, veio um momento onde ele reencontrou os irmãos dele. Imagina os irmãos dele que fizeram tudo isso acontecer, que fez com que ele ficasse 13 anos como escravo, mais alguns anos na cadeia como estuprador. Os irmãos dele que fizeram ele apanhar, né, sofrer. Agora José era um homem sofrido. Ele era um menino sonhador, mas agora ele era um homem sofrido. Mas ele decidiu que o passado dele não ia dizer quem ele é. Ele decidiu que os traumas dele não diriam quem ele é. Ele decidiu que as dores dele não definiam quem ele era. E ele decidiu ser misericordioso com os irmãos dele, gente. Ele tinha a oportunidade de se vingar de todos eles. Mas ele decidiu não ser a dor dele. Não, eu não sou. Eu sou muito mais do que o que eu vivi. Eu sou muito mais do que os traumas que eu tenho. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou muito mais forte do que isso, né? E é sobre isso, gente. Eu já passei por muitas dores na minha vida e eu sei que todos vocês também. Foi o que eu disse. É impossível encontrar alguém que não tenha algum trauma, que não tenha vivido alguma dor, né? Diante da queda, né? E hoje a gente experimenta o mal diante da queda. Ainda que alguém não me venha fazer algum mal, eu experimento o mal que a vida me traz, né? Sem que ninguém tenha feito nada. Eu perdi 4 filhos. E isso é um mal que a vida me trouxe. Veio da queda, né? E assim com cada um de nós, né? A gente experimenta maus que a vida traz, né? E além desses maus que a vida traz a cada um de nós, a gente também experimentou. Eu tenho certeza que cada um de nós, infelizmente, experimentou o mal que alguém traz. Eu experimentei isso. Existiram pessoas na minha vida que me proporcionaram muitos traumas, gente, traumas sérios. Eu já tentei tirar a minha vida. Então, foram traumas muito sérios. E de pessoas que deveriam cuidar de mim, né? Então, e como que a gente
cura isso. Porque a verdade é que esquecer a gente não vai esquecer. Gente, não adianta a gente pensar que Deus vai tirar a nossa memória, porque Deus não tirou a nossa memória, não, tá? A gente tem que aprender a conviver com nossas dores, a gente tem que aprender a conviver com nossos traumas. Deus não vai apagar da nossa memória. Eu continuo me lembrando de cada um dos traumas, eu continuo me lembrando de cada dor que me produziram, né? Além das dores da vida, as dores das pessoas, que as pessoas me machucaram. E eu nunca vou esquecer, gente, é assim que funciona. É assim que funciona. Deus não apaga a nossa memória. Mas Deus traz algo pra gente. Deus traz uma paz. Deus traz um consolo. Deus traz um conforto. Então, a gente consegue falar daquilo sem doer mais, né? Às vezes a gente até chora emocionado, mas já não dói. Mas é uma lembrança triste, é algo que eu não queria ter vivido, né? Então eu choro porque eu não queria ter passado. Ninguém merece passar por isso, né? Então, mas traz uma paz, porque hoje eu posso falar e eu posso ajudar alguém que esteja passando por isso. Porque Deus me tirou daquele fundo do poço que eu me encontrava. Deus me tirou daquela escuridão. Foi um salmo que a gente leu de Davi, que é lindo, que fala sobre isso, né? Deus me livra da minha escuridão. E é isso, gente. Deus nos livra da nossa escuridão. Sabe qual é o problema da gente não receber essa cura? Que somente é proporcionada por Deus, gente. Porque eu vou ser sincera, eu já fui em psicólogos, eu já tomei remédio para ficar dopada, para não ver o dia passar. E nada disso curava a minha dor. Nada disso me fazia querer levantar e viver. Nada, nada, nada. Mas quando eu descobri verdadeiramente a Deus, quando eu descobri verdadeiramente o amor que Deus sente por mim, que Ele não quer meu mal, que Ele não me presenteou no meio da sociedade para eu sofrer, porque chega um momento da vida da gente que a gente começa a pensar, não, Deus me odeia. Deus me odeia, eu devo ter feito alguma coisa muito ruim, porque Deus só escolheu a mim, de tanta gente, só eu, parece que é tudo comigo, parece que eu sofro tudo, né? E a gente começa a culpar aquela única pessoa que pode nos tirar daquilo, né? E durante muito tempo da minha vida eu fui assim, eu culpava Deus das minhas dores. E então eu entendi que não é culpa dele, né? A primeira culpa é culpa lá de Eva e Adão, porque eles foram e decidiram que queriam experimentar o mal, e a gente está experimentando mal até hoje. Eu continuo experimentando mal, que Adão e Eva decidiram, né? Eu continuo experimentando. E uma outra coisa é o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio. E Deus não pode tirar o livre-arbítrio de ninguém. Inclusive o livre-arbítrio do outro de me fazer o mal. Então Deus dá o livre-arbítrio daquele que vai e estupra alguém. Porque a gente pode parar e pensar, né? Poxa, mas eu ando com Deus, eu sirvo a Deus, eu tô com Deus e Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida. Como? A gente entra no questionamento de Jó, né? A gente fala, mas como? Se eu sou fiel a Deus? Porque Deus prometeu o livre-arbítrio. Então Deus não pode impedir o livre-arbítrio do outro de me praticar o mal. Deus vê com tristeza, mas ele tem que permitir que o outro faça o que ele quer fazer. Se o outro quer fazer o mal, Deus tem que permitir que ele faça o mal, porque é o livre-arbítrio dele. Mas Deus não é injusto. Haverá um dia em que Deus manifestará a sua justiça, né? A gente não pode pensar que Deus é injusto, não. Deus é justo. Mas Deus dá o livre-arbítrio a cada um de nós. E essa pessoa tem o livre-arbítrio de me fazer o mal. Mas Deus não me desamparou, não. Né? Porque o outro tem o livre-arbítrio de me fazer o mal e eu, como eu fico? Eu não merecia passar essa dor, né? Eu não merecia passar esse sofrimento. Mas Deus promete uma coisa, que Ele vai ser conosco no meio do nosso trauma. Assim como foi com José. Nos 13 anos de escravidão, Deus era com José.
E Deus levantou José no meio da escravidão. Então José foi para a cadeia. Mas Deus foi com José na cadeia. Ao ponto de Deus ter tirado José ali da cadeia e colocar ele como chefe dos prisioneiros. E é assim com a gente. Deus está com a gente no meio do nosso trauma. Né? Às vezes a gente tem um trauma e a pessoa foi estuprada, né? É difícil a gente entender isso, né? Eu já vi pessoas questionando, né? Se Deus existe, por que Ele permitiu que eu fosse estuprada? E é isso, gente. É o livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a ser dele. Então Deus dá o livre-arbítrio para o estuprador. Para ele estuprar. Então, é difícil, né? A pessoa entender isso. Mas Deus tá com aquele que sofreu. Se ele o buscar verdadeiramente, não culpar aquele único que pode te tirar daquela escuridão, Deus vai ser a luz na sua escuridão. Deus vai conseguir te tirar das suas trevas. E você vai conseguir se recuperar dessa dor. Você vai conseguir se curar dos seus traumas. E a sua dor vai passar a ser sua mensagem, sabe? Você vai estar tão curado, você vai estar tão bem com relação àquilo, que você vai conseguir ajudar outras pessoas que estejam passando por isso que você venceu. Você passou e venceu. Então você vai conseguir ajudar outras pessoas, né? E é isso, né? Ninguém quer passar por sofrimento. Eu não queria, gente, vou ser sincera. Eu tenho uma vida bem sofrida, eu passei por muitas coisas na minha vida. E eu queria não ter passado. Eu preferia não ter passado. Eu preferia que tudo fosse fácil para mim. E ainda fosse hoje, porque ainda tá sendo difícil. Mas eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que entender que Deus me ama. Eu não sofro o que eu sofro porque Deus me odeia, não. Deus me ama. Mas há uma consequência no mundo, enquanto o mundo for mundo, enquanto eu estiver aqui nesse mundo, há uma consequência do mal que entrou. E todos nós, hoje, por conta da decisão de Adão e de Eva, nós estamos sujeitos a experimentar o mal. Todos nós. Mas Deus promete que quem permanecer nele, quem estiver com ele, Deus vai dar consolo para essa pessoa de todos os seus traumas, vai curar ela de todas as suas dores. E essa pessoa vai ter paz. Essa pessoa vai sentir alegria. Mesmo em meio a todas as dores. E essa pessoa vai viver de fé. Que fé? A fé de que haverá um dia em que nós seremos recompensados por estarmos com Deus, por decidirmos ficar com Ele. Vai ter uma recompensa. E um dia, então, quando esse dia chegar, a gente vai receber cada um a sua recompensa. E diz a palavra de Deus, gente, que cada um vai ter um galardão. Tudo que eu fiz nessa terra vai ser passado no fogo. E tudo aquilo que resistiu ao fogo, né, e for provado que realmente foi sincero, foi honesto, eu vou receber um presente. Gente, é um presente inestimável, eu não sei que presente é, mas diz que a gente vai ser presenteado. Na palavra de Deus diz que Deus tá contando cada lágrima que a gente derrama. Deus tem cada lágrima computada. Nossa. E quem permanecer com Ele no grande dia, quando Ele vier recompensar a cada um de nós, Ele vai recompensar cada lágrima derramada. E a palavra de Deus diz que a recompensa vai ser tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a gente não vai conseguir mais lembrar das nossas dores. A gente vai esquecer. A paz do Senhor Jesus, Vanderlúcia, amém. A palavra de Deus diz que a recompensa vai ser tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu não vou lembrar, gente, dos meus traumas. Hoje eu lembro, né? Às vezes eu conto, eu até choro, né? Não dói mais, mas eu choro, porque eu não queria ter vivido isso. Mas a palavra de Deus diz que haverá um dia
se eu permanecer com Deus, que eu vou ser recompensada por cada lágrima que eu derramei. E nesse dia, quando eu receber minha recompensa, eu já não vou lembrar mais das minhas dores. Eu não vou lembrar mais dos meus traumas. Não vou lembrar, gente. A minha recompensa vai ser tão grande, a minha alegria vai ser tão grande que ela vai ser maior do que as minhas dores, né? É muito triste. Tem um salmo, né? O Salmo 91. Salmo 91 ou Salmo 90? Acho que é Salmo 90. Amém, Gabriel. Amém. Tem um salmo que diz assim, a gente já estudou esse salmo. É uma pessoa muito sofrida e ele escreve assim: meu Deus, a vida não tem sido fácil. No Salmo 90 fala, é 90. Meu Deus, a vida não tem sido fácil, mas eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor pode mudar tudo. E não tem problema para mim eu viver essas dores, porque eu confio no Senhor. Mas, meu Deus, só faz com que pelo menos haja um balanço na minha vida. Faz com que pelo menos os dias sejam iguais. A mesma quantidade de dias ruins seja a mesma quantidade de dias bons. Pelo menos isso, Deus. Porque hoje eu tenho contado os meus dias. E os meus dias ruins têm sido maiores do que os meus dias bons. Então ele fala assim: a verdade, Deus, é que o Senhor tem que me ensinar a contar os meus dias. E a gente falou sobre isso. Porque o que acontece? A dor sempre fica mais latente na nossa memória, sabia? Às vezes a gente passa uma vida inteira com mais alegrias. A gente teve mais dias de alegria. Mas a gente lembra mais dos dias das dores do que dos dias das alegrias. E então a gente começa a achar que os dias de dores foram maiores, né? Do que os dias de alegria. E é isso que esse salmista está falando. Mas não é. É que eu não sei contar os meus dias. Então eu conto errado. Eu conto os meus dias pelos dias ruins. Me ensina a contar, Deus, os meus dias pelos meus dias bons. Né? A gente tem que começar a contar, nossa, esse dia foi tão bom. A gente não para pensar nisso, né? A gente para pensar, nossa, esse dia foi tão ruim. Nossa, que dor, só de lembrar, né? E a gente tem que começar a pensar nos dias que foram bons. Nossa, uau, que dia maravilhoso que eu tive. Nossa, como esse dia foi bom. E é isso que esse salmista está falando, né? Toda vez que a gente revive uma dor, eu tô falando tudo isso porque a gente vai falar sobre isso hoje. O capítulo 14 é sobre isso, sobre Absalão. E Absalão parece ser essa pessoa que ele não soube se curar das suas dores. E ele virou a própria dor dele, né? E quando a gente passa a relembrar uma dor, a gente passa a revivê-la, né? Toda vez que a gente relembra uma dor, a gente passa a revivê-la. Por exemplo, uma pessoa foi estuprada. Aquele evento, aquela coisa, demorou 20 minutos. Mas toda vez que ela lembra, toda vez que ela revive, e ela não foi curada daquilo, porque quando você é curada, você relembra e já não dói, né? Foi o que eu falei. Você relembra, quando você é curado, você até lembra. Você não perdeu a memória, você vai lembrar. Mas não vai mais doer. Mas quando você não é curada, dói de novo. Sabe o que isso significa? Que ela tá sendo estuprada de novo. Então já é um segundo estupro. Aí ela vai e lembra de novo. E ela tá sendo estuprada de novo. É isso, gente. A pessoa tá sofrendo a dor, a mesma dor, várias vezes. E agora é algo que ela mesma tá projetando nela. Porque ela não foi curada daquelas dores. Então, uma dor de 20 minutos passa a ser uma dor de 20 anos. Passa a ser uma dor de uma vida inteira. Passa a ser uma dor tão grande, mas tão grande que às vezes a pessoa tira a sua vida. Porque ela não conseguiu se curar daquilo. Mas foi o que eu disse, há uma forma da gente se curar dessa dor. E a gente lembrar e não doer mais. Ao ponto da gente estar fazendo aquilo de novo na gente, né? Da gente estar sofrendo de novo.
é somente por meio de Deus, somente por meio da palavra. É a única que cura, né? Aconteceu isso comigo já, né? Eu já fui rejeitada, né? E toda vez que eu lembrava daquela rejeição, gente, eu chorava muito, doía muito em mim, sabe? E eu me sentia sendo rejeitada de novo. Por quê? Porque eu tava vivendo aquela dor de novo. Então era como se aquelas pessoas estivessem me rejeitando de novo. E não tava, aquilo foi lá no passado. Mas eu ficava revivendo aquilo e toda vez que eu revivia, eu sofria uma nova rejeição. Eu tava me machucando cada vez mais, né? Por exemplo, quando eu perdi o meu filho, né? Teve um dos meus filhos que foi o mais traumatizante de todos. Eu já tava com 5 meses e pouco de gestação. E eu passei por um processo de parto, tudo. E, gente, foi muito difícil para eu me recuperar, né? E toda vez que eu lembrava, eu passava por toda aquela dor de novo, gente. Toda aquela dor de novo. Eu chegava a sentir tudo de novo. Sabe? Eu chegava a sentir toda a experiência de novo. E eu chorava e aquilo doía. E hoje você vê, eu consigo falar disso e eu fico emocionada. Mas já não dói mais. Graças a Deus. Porque Deus me libertou dessa dor. Porque Deus me libertou desse trauma. Né? E quando a gente recebe essa cura, gente, ao ponto da gente poder falar da nossa dor e ela já não mais doer, apesar de às vezes emocionar a gente, ela não dói mais, a gente consegue ajudar outras pessoas, né? E a nossa dor passa a ser a nossa mensagem, né? E hoje você consegue ajudar outras pessoas na mesma situação que você, porque hoje você consegue falar sobre isso. E você consegue falar, olha, eu venci isso. Você também vai vencer, né? Então, é diferente, né? É diferente e a gente tem que ter essa compreensão e a gente só consegue isso, gente, conhecendo a Deus. Né? Só conhecendo a Deus a gente consegue entender tudo isso, consegue sentir esse consolo, esse conforto, somente conhecendo a Deus verdadeiramente. Foi o que eu falei sobre uma menina, né, que havia falado. Ela foi estuprada, era uma adolescente, ela foi estuprada e ela falou, não foi pra mim, foi pra uma outra pessoa. Ela falou, essa pessoa é um pastor. E ele falou, vai lá pra igreja, né, porque ela começou a ficar com traumas depois disso, ela se cortava, sabe, ela começou a ficar mal. E ele falou, vai na igreja, porque Deus pode te ajudar. E ela falou pra ele, e cadê Deus? Quando aquilo aconteceu, onde que Deus estava, né? E é muito triste porque Deus, né? Ele não tá porque assim foi criado na humanidade inteira, né? Agora, né? Depois de Cristo, as pessoas pegam Cristo, né? Como se fosse o símbolo do amor, né? E eles falam, Deus é amor, né? Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Então dá a impressão, né? Que Deus é só amor. Que Deus tem que sair amando todo mundo, tudo, né? Deus é só amor. E é isso que ela esperava. Cadê o Deus de amor que não me salvou? Mas Deus também é justiça. A mesma medida que Ele é amor, Ele é justiça. E Ele prometeu a cada um de nós a liberdade, o livre-arbítrio. E Deus, então, Ele deu o livre-arbítrio para aquela pessoa, para ver se ela vai ser condenada ou ela vai ser salva, se ela vai decidir matar, estuprar, fazer o mal, ou se ela vai decidir fazer o bem. É o livre-arbítrio dela, né? E a gente tem que entender isso, né? Os irmãos de José tiveram o livre-arbítrio de vender ele como escravo. A mulher de Potifar teve o livre-arbítrio de mentir que ele era um estuprador. E José nunca acusou Deus disso. José entendeu, Deus não tem nada a ver com isso. Isso é a maldade humana. Deus não tem nada a ver com isso. Mas Deus está vendo. Deus está vendo e haverá um dia em que Deus vai voltar e que Deus vai julgar esse povo que acha que Deus não está aqui, né? Então, amém, gente. Eu vou fazer a oração agora e a gente vai começar a falar então sobre Absalão. Amém.
Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa palavra, diante da Tua santa presença, Pai, amém. Meu Deus, vem falar conosco, Pai, se revela para cada um de nós. Que a Sua palavra venha ecoar dentro de nós, que a Sua palavra venha nos transformar, que a Sua palavra venha nos edificar, que a Sua palavra venha, meu Deus, a surtir os efeitos que ela tem sobre nós, que ela venha a nos convencer dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, que ela venha nos transformar, que ela venha nos converter. Amém. Meu Deus, traz sobre cada um de nós uma nova mente. Traz sobre cada um de nós, a cada um de nós, um coração como o teu. Nos ensina, Pai, nos ensina pela Tua palavra, a Tua verdade. Nos ensina da Tua bondade, da Tua misericórdia, meu Deus, amém. Nos ensina, meu Deus, amém, sobre Ti. Espírito Santo, que o Senhor venha com Teu fogo e nos cure dos nossos traumas, nos cure das nossas dores. Que o Senhor, meu Deus, anote cada lágrima que nós derramamos e que a Sua palavra se cumpra sobre nós e que sejamos, meu Deus, recompensados por cada uma dessas dores que estamos suportando com fé na Tua presença, Pai, amém. Meu Deus, nos dê um espírito forte, guia os nossos passos aos Teus caminhos, proteja-nos, meu Deus, de toda maldade, de toda perversidade. Amém. Nos livra, meu Deus, de toda a estratégia de Satanás e de toda maldade humana. Amém. Meu Deus, em o nome de Jesus, que o Senhor, Pai, nos esvazie da nossa própria maldade também, Pai, porque nós somos falhos, nós somos maus. É como Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Então, meu Deus, nos ensina a sermos melhores. Amém. Nos esvazia, Pai, de nós mesmos. Nos liberta da nossa maldade. Fortalece o nosso espírito nessa luta da carne contra o espírito, Pai, e do espírito contra a carne. Fortalece o nosso espírito, amém. Meu Deus, nos dê inteligência, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, conhecimento. Faça com que nós guardemos, meu Deus, a Tua palavra bem escondida. Faça com que guardemos todos os Teus ensinamentos em um lugar bem escondido, para que Satanás não venha com as suas mentiras e roube tudo aquilo que nós estamos aprendendo de Ti, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, abra as nossas mentes neste momento. Abra os nossos corações. E que venhamos a nos render a Ti completamente. Que o Senhor trabalhe, meu Deus, em cada pessoa que esteja aqui diante de Ti, endurecida. Que essa pessoa que está cheia de dúvidas, que essa pessoa que está cheia de questionamentos, que essa pessoa que te culpa, meu Deus, que ela seja transformada pelo Teu poder, que ela seja convencida do Teu Santo Espírito, que ela seja convencida da Tua verdade e que ela seja liberta, Pai. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Então, gente, a gente vai agora para o segundo livro de Samuel, capítulo 14. Então, vamos lembrar o que aconteceu na história? Os filhos de Davi tão grandes, né? Os filhos de Davi estão grandes. E Aminon é o filho mais velho de Davi, é o herdeiro do trono, é o que seria rei. Ele se apaixonou, entre aspas, né? Ele desejava sexualmente a irmã dele, Tamar.
era meia irmã dele, né? Era irmã por parte de pai, mas era de outra mãe. E ela era irmã de Absalão. A gente viu isso na aula passada. E Amnon, ele sentia um desejo sexual muito grande por ela. Ele queria se deitar com ela. Mas ele não queria casar com ela. Ele não tinha amor por ela. Ele sentia desejo sexual. E ele não conseguia satisfazer esse desejo sexual que ele tinha por ela. Então ele decidiu estuprá-la. A gente viu isso na aula passada. Então ele foi e estuprou a própria irmã. E Absalão, o irmão de Tamar, ele soube do que aconteceu. E ele não aceitou isso. Davi, o pai deles, também soube que um irmão havia estuprado a irmã, né? E Davi não fez nada. Davi ficou irado, mas ele não fez nada. Davi não fez nada com Amnon. Davi deixou Amnon continuar vivendo a vida dele como se ele não tivesse feito nada. E isso indignou Absalão. Absalão pensava, não é justo. Pela aliança da lei, Deus disse que o estuprador deve morrer. Quem estupra deve ser morto. Tá lá na aliança da lei isso. E Davi não fez nada. Passou 2 anos, a gente lembra. Então, Absalão criou uma estratégia para se vingar de Amnon por conta do que ele fez à irmã dele, por ele ter estuprado Tamar. E então, Absalão decidiu dar uma festa, né, no dia da tosquia das ovelhas dele, né? Eu disse, era muito comum isso. No dia que se fazia tosquia, né, geralmente se fazia uma festa, né? A gente viu isso com Judá, quando ele se deitou com a nora dele ali. E então Absalão teve uma grande ideia, eu vou fazer uma festa e eu vou convidar meus irmãos. E quando eles estiverem lá, meus irmãos reunidos na festa, eu vou deixar Amnon ficar bem bêbado. Bem bêbado. E quando ele estiver bem bêbado, eu vou mandar os meus servos matarem ele. E a gente viu que isso aconteceu, né? Amnon ficou muito bêbado. E então os servos de Absalão mataram Amnon. E os outros irmãos viram ali que Amnon estava morto e fugiram. Começaram a correr para a cidade de Davi, para não serem mortos também, né? Achando que iam ser mortos. Mas, na verdade, aquela morte era só para Amnon, porque Absalão queria se vingar do estupro de Tamar. E então, chegou a notícia até Davi, de que Amnon morreu. E Absalão viu o grande movimento que teve em Israel, e Absalão entendeu que ele ia ser morto. Absalão falou, não, vão me matar. Se meu pai não me matar, outra pessoa vem e me mata, né? A gente lembra, eu falei sobre isso na aula passada, sobre o vingador de sangue, né? Pela aliança da lei existiu o vingador de sangue. Qualquer pessoa podia vir e matar, né? Vingando o sangue de alguém, né? Do seu parente. Então, qualquer outro irmão podia vir e matar Absalão e ele não ia ser condenado, ele não ia ser punido. Por quê? Porque Absalão não podia ter matado. Né? Quem tinha que ter cumprido isso era o rei, né? O rei não cumpriu. Então, né? Não era o vingador de sangue, para ser justo, o vingador de sangue precisa ter sido derramado sangue, né? Então, Absalão ele não era um vingador de sangue, ele era um vingador do estupro, mas ele não era respaldado pela aliança da lei, não. Então, a alternativa de Absalão foi fugir, a gente lembra, né? E Absalão era filho de uma estrangeira, né? A gente lembra, Absalão era filho de uma estrangeira que se casou com Davi, uma princesa de Gesur, né? Ela era filha do rei de Gesur. E então, Absalão decidiu fugir para essa terra estrangeira, para a casa do avô, né? Para o rei de Gesur, que é o avô de Absalão. Então, Absalão fugiu. Na terra estrangeira, Davi não ia pegar Absalão, né? E nenhum outro vingador de sangue viria até Absalão. Então, Absalão ficou lá na terra estrangeira.
A gente lembra que no final do capítulo anterior, terminou o capítulo dizendo o seguinte: passou-se 3 anos, né? Absalão matou Aminon, passou 3 anos do fato da morte, né? De que Absalão matou Aminon. E então Davi começou a se consolar da morte de Aminon, né? Termina o capítulo anterior assim. E Davi, então, passado 3 anos da morte de Aminon, Absalão lá em Gesur, Davi começou a se consolar da morte de Aminon e começou a sentir saudade de Absalão. E foi assim que a gente terminou a aula passada, tá? E agora a gente vai ver que vai continuar nesse sentido, né? Então a gente sabe que Davi começou a sentir saudade do seu filho Absalão e ele havia se consolado da morte de Aminon. E nisso se passaram 3 anos da morte de Aminon. Então agora, no versículo 1 do capítulo 14 do segundo livro de Samuel, diz assim: Joabe, cuja mãe era Zeruia, soube que o rei Davi estava sentindo muita saudade de Absalão. A gente lembra quem é Joabe, né, gente? Joabe é sobrinho de Davi, né? Zeruia, que diz aqui, é irmã de Davi, né? Então ele é filho da irmã de Davi. A gente já tinha visto isso. Então Joabe, que é o sobrinho de Davi, que é mais velho do que Davi, porque a gente lembra que Davi era o mais novinho, né? Então Joabe ali, né, já era um homem, um senhor, e ele então percebeu, né? Ele percebeu que Davi estava com saudade de Absalão e que já havia se confortado ali da morte de Aminon. Então, no versículo 2, gente, só um instantezinho que o meu computador travou. Amém, só um instantinho, gente. Acabou de travar aqui. Amém. É que eu coloco minha Bíblia no meu computador e eu vou estudando e vou escrevendo os comentários que o Espírito Santo vai me dando. Eu vou escrevendo, eu faço uma Bíblia minha, assim. Amém, glória a Deus. E eu tô tentando ir para baixo nela, né? E travou aqui meu computador, gente. Só um instante. Como diz na TV, é ao vivo é assim mesmo, né? Só um instante, gente. Amém, amém, amém. Vai voltar. Vai voltar. Se não voltar, eu pego uma Bíblia aqui da minha estante e a gente começa a ler. Mas vai voltar, em nome de Jesus. Amém. Voltou. Versículo 2, né? Então Joabe, o sobrinho de Davi, chefe do exército, né, de Davi, percebeu que Davi estava sentindo saudade de Absalão. Ele deve ter ouvido Davi falando alguma coisa, deve ter percebido alguma coisa ali, né? Então, ele percebendo isso, no versículo 2 diz: então, né, Joabe, esperto, ele não quis ir lá falar com Davi diretamente. Ele vai criar ali uma situação para fazer Davi sozinho trazer Absalão, sem que ninguém fale, né? Ele não ia ousar falar para Davi, ninguém ousaria falar de Absalão para Davi com medo de Davi. Então ele criou uma estratégia, Joabe, né? E no versículo 2 agora fala sobre essa estratégia que Joabe criou. Qual foi a estratégia de Joabe? Joabe decidiu pegar ali em uma cidade de Judá chamada Tecoa, essa cidade lá em Judá. Ele decidiu ir lá e falar com uma mulher que vivia nessa cidade. Pelo jeito era uma mulher muito conhecida, né? Por ser muito esperta. Eu acredito que aqui é no sentido de ela era uma artista, né? E isso era conhecido na cidade, que essa mulher era uma artista. Então ela devia ter essa fama, né? De ser uma atriz, uma artista, alguma coisa assim. Então Joabe decide ir contratar essa mulher. Falar, peraí, ela já é uma boa atriz, né? Ela é uma boa artista, né? Então eu vou contratar ela. Ele chega nessa mulher lá da cidade de Tecoa e fala para ela, faz o seguinte, eu vou te contratar para um serviço, né? Mas para esse serviço que eu vou te contratar, você tem que colocar suas roupas de luto, né? Eles tinham uma roupa específica para luto. Então você tem que colocar essas roupas de luto, né? Você não vai pentear o seu cabelo, não vai se perfumar, não é para passar óleo, não é para se perfumar, pentear cabelo, nada, vai desgrenhada mesmo, né?
porque você vai fingir que está em uma situação de luto há muito tempo. Você vai fingir que você está sofrendo um luto há muito tempo, tá bom? Então, no versículo 3, Joabe continua orientando essa mulher e diz assim para ela: então, você vai fazer o seguinte, você vai lá, vai falar com o rei Davi e você vai dizer para ele o que eu te mandar dizer, tá bom? Então, Joabe foi e disse para essa mulher o que ela tinha que falar. Gente, eu vou pegar minha Bíblia aqui, que meu computador travou mesmo. Eu vou lendo pela minha Bíblia para vocês e explicando. Pronto. Então, a gente está no versículo 2, né? Deixa eu ir anotando aqui. Ó, então, ele foi e mandou uma mulher, né? Vir até Davi, né? Para falar com Davi acerca, né? Dessa situação de Absalão. O intuito é esse. Essa situação de Absalão, só que Joabe não tem coragem dele chegar e falar com Davi. Ninguém tem coragem. Então, eles vão criar uma situação para Davi sozinho pensar em Absalão, né? Tudo isso nesse intuito. Então, no versículo 3, diz assim, né? Então, né? Vá falar com o rei, né? E diga para ele tudo o que eu te disser, né? Diz Joabe. Então, Joabe foi e falou para ela tudo o que ela deveria falar. Aí, no versículo 4, a mulher foi. Versículo 4 diz que a mulher foi lá até Davi, né? Então, no versículo 4 diz que a mulher foi até o lugar onde Davi estava, onde o rei estava, né? Chegando lá até o lugar onde Davi estava, ela foi e se ajoelhou, né? Ela se ajoelhou, encostou o rosto no chão, em sinal de respeito ali ao rei Davi, né? E disse para o rei: rei, por favor, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda, né? Então, Davi foi, olhou para a mulher e falou: o que você quer? O que você deseja? No que eu posso te ajudar? Então, ela foi e respondeu, no versículo 5. Ó, rei, o meu marido, ele morreu, né? E eu sou uma pobre viúva, né? Eu tinha 2 filhos, rei, né? Mas teve um dia que eles estavam no campo trabalhando e eles acabaram brigando lá no campo. E aconteceu que eles se exaltaram tanto na briga que um matou o outro. Um irmão matou o outro. E agora, os meus parentes, eles estão contra mim. E eles estão querendo que eu entregue o meu outro filho para que eles matem, né? Para ser o vingador de sangue, para que mate lá aquele que matou o outro, né? A gente lembra, né, que isso era uma imposição realmente de Deus, né? Eu falei sobre isso na aula passada. A gente lembra que até a época de Caim não existia nada na lei de que você podia matar alguém para vingar a morte de alguém. Não existia nada disso, né? Tanto que a descendência de Caim começou a ser uma descendência perversa. Eles saíam matando adoidado, né? E eles usavam a desculpa de Caim, né? A gente lembra até de Lameque, que Lameque foi e falou, né? Eu matei 2, mas se alguém me matar, essa pessoa vai ser vingada 70 vezes 7. Se Caim é 7 vezes, eu sou 70 vezes 7, né? Então isso passou a ser uma coisa que eles podiam sair matando, né? Eu vou sair matando e você não tem o direito de me matar. Somente Deus pode fazer algo comigo. Então, para acabar com isso, a gente lembra que Deus criou uma lei nova. Quando Noé saiu da Arca da Aliança, né, depois do dilúvio, Deus falou para Noé: Noé, a partir de agora vai ser assim. Se alguém matar alguém, essa pessoa que matou deve ser morta também. Então, esse sangue derramado só vai ser expiado o pecado matando aquele que derramou. Então, gente, isso passou a ser uma nova lei. Então, quando uma pessoa era morta, a única forma de se expiar esse pecado era matando aquele que matou, matando o homicida, né? E é isso que essa mulher está dizendo aqui. Então, um filho matou o outro e a população quer que esse que matou seja morto também, porque era a única forma
prevista. Você tinha que matar, né? A única exceção, a gente lembra, era aquela das cidades de refúgio, que é quando havia uma morte inocente, a pessoa matou sem querer, né? Eu até dei exemplo na época, às vezes eles estavam no campo cortando, um machado soltou o ferro saiu do machado e caiu na cabeça da outra pessoa, foi sem querer. Então ele ia para a cidade de refúgio, mas não foi o caso de Absalão e nem o caso do filho dessa mulher, né? Porque eles mataram ali de propósito, matou porque quis, né? Não foi sem querer, né? E é isso que ela tá falando aqui, rei. Mas agora eles estão querendo que eu entregue o meu outro filho e eu não quero entregar, né? Eu já perdi um filho, eu vou entregar o outro também? Não quero. Aí ela diz aqui: se fizerem isso, eu vou ficar sem nenhum filho. Então eu não vou entregar meu outro filho, eu não quero entregar meu outro filho, né? Então, senão eu vou ficar sem filho nenhum. Porque eu já perdi um, vou perder o outro também, entregando para eles matarem. Então, aqui continua: se fizerem isso, eu ficarei sem nenhum filho. Eles vão destruir a minha última esperança e vão deixar o meu marido sem nenhum filho para manter vivo o seu nome, né? Então, se fizer isso, se acontecer dessa forma, né, eu vou ficar sem nenhum filho. Deixa eu ver se aqui voltou no meu computador, que é mais fácil para mim. Ah, não voltou não. Então, aqui diz, né, no versículo 7, ela diz isso. Mas se matarem meu segundo filho, eu vou ficar sem nenhum filho. Eu só tenho 2 filhos. Um filho meu já foi morto. Agora tem cabimento matar o outro também? Eu vou ficar sem nenhum filho? Vão matar meus 2 filhos, né? Vão acabar com meus 2 filhos, vão ficar mortos, né? E além do mais, eu não tenho mais marido. Eu sou viúva. Então, o meu marido não vai ter descendência? A gente não vai ter nome? Nossa herança vai ficar perdida? Não vai ter herança nenhuma mais? Então, Davi foi e respondeu para essa mulher no versículo 8. Ele disse para ela: faz o seguinte, volta para tua casa, né? E eu vou cuidar desse assunto, fica tranquila. Então, no versículo 9, ela continua: Senhor, eu e a minha família aceitaremos a culpa por qualquer coisa que o Senhor fizer. O Senhor e a sua família ficarão inocentes. Então, aqui ela está querendo dizer: rei, o que o Senhor fizer não vai ser atribuído ao Senhor, pode ficar tranquilo, né? Eu e a minha família que levaremos a culpa, né? Então fica tranquilo. Se por acaso, né, o povo falar: mas que rei é esse Davi? Porque o certo é matar, né? A lei diz isso, né? Aquele que matar um inocente deve ser morto. É isso que a aliança da lei diz. Então, se Davi não fizer isso, vão falar o quê? Que rei injusto é esse, né? Porque ele não tá cumprindo o que a lei diz. A lei diz que ele tem que matar, né? Então, como é que ele não mata? E ela fala: olha, se alguém falar isso, Davi, se alguém falar isso sobre você, rei, saiba que não vai cair sobre você, que caia sobre a minha família. A gente é que é injusto, porque eu que tô vindo aqui pedir pro Senhor, né? Então, não é o Senhor que é injusto. Então, o rei disse para ela: fica tranquila. Se alguém ameaçar você, né, traga essa pessoa até aqui para mim, né, que eu prometo que essa pessoa nunca mais vai te incomodar. Então, no versículo 11, a mulher continua: Senhor, né, Davi, rei, por favor, ore ao Senhor seu Deus, para que os meus parentes que planejam vingar a morte do meu filho não cometam um crime maior ainda, matando o meu outro filho. Então ela fala aqui: rei, né? O meu filho tá fugido, né? Ele tá escondido, ninguém sabe onde ele tá. Mas se ele vier agora, pode ser que algum parente o mate. Então, Davi, por favor, ora a Deus para que Deus não permita que ninguém o mate e que deixe ele vivo, né? É isso que ela tá falando. Então, aqui continua no... Deixa eu só ajeitar aqui. Então, aqui continua, né, no versículo 11. Então, Davi foi e respondeu para essa mulher: eu juro por Deus, o Deus vivo, que ninguém vai matar o seu filho. Eu não vou deixar ninguém matar o seu filho. E se alguém matar seu filho, vai se entender comigo. Então, ninguém vai matar seu filho. Então, no versículo 12, essa mulher diz, mais uma vez, essa mulher estava querendo, né? Essa mulher mais uma vez fala. Davi estava com muita paciência, né? Aí, no versículo 12, essa mulher vai falar: Senhor, deixa eu falar mais uma coisa. Então, no versículo 13, ela vai e fala: por que então foi que o Senhor fez uma coisa tão errada com o povo de Deus? Agora ela vai começar a falar de Davi.
Ela vai começar a falar de Davi com Absalão agora. Então ela vai se atreve a falar disso, né? O caso dela é igual ao dele, né? Então ela vai falar disso. Ela vai falar por que foi, rei, né? Que o Senhor fez uma coisa tão errada com o povo de Deus, né? O rei, né? O Senhor não deixou que o seu filho voltasse do estrangeiro. Seu filho continua lá em Jesus, né? Assim, com o que acabou de dizer, o Senhor está condenando a si mesmo. Né? Então, não tem lógica. O Senhor fala para mim uma coisa, mas tá fazendo outra, rei. Olha que petulância, né? Mas Davi é esperto. E ela diz na maior petulância, como que o Senhor diz para mim uma coisa, me orienta uma coisa, e só que na prática o Senhor na tua vida tá fazendo outra. O Senhor diz, né, que eu tenho que receber meu filho, que eu não devo matá-lo porque ele matou o outro irmão, e que eu tenho que tê-lo de volta em casa porque eu vou ficar sem 2 filhos, porque eu vou ter 2 filhos mortos se na verdade já perdi um, né? E por que o Senhor não faz isso com o Senhor mesmo? Então por que o Senhor não aplica isso na tua vida? É isso que ela tá falando, né? Porque o Senhor permitiu então que Absalão continuasse lá em Jesus e o Senhor, ao invés de perder um filho, o Senhor tá perdendo 2. Por quê? E então no versículo 14, ela continua. Todos nós morreremos, né? Ela fala assim, afinal, Davi, um dia todos nós vamos morrer. Absalão também vai morrer um dia, né? E o outro já tá morto, mas Absalão tá vivo, né? Mas um dia ele vai morrer também. E ela continua. Nós somos como a água derramada no chão, que não pode ser juntada de novo. Mesmo Deus não traz os mortos de volta à vida, mas o rei pode dar um jeito de trazer um homem de volta do estrangeiro. A gente sabe, é claro, que Deus traz morto de volta à vida sim, é claro, né? Mas essa mulher está querendo dizer o seguinte, rei, Amnon está morto e ele não vai voltar mais à vida. Então, de que adianta você deixar o vivo lá no estrangeiro? Por que você não começa a usufruir do seu filho que está vivo? Ele está vivo. Morrer nós vamos todos nós um dia, né? Mas o teu filho está vivo, Absalão. Teu filho não está morto. Então por que você fica agindo como se tivesse 2 filhos mortos? É isso que ela está dizendo. Então no versículo 15 continua. Ó rei, eu vim falar com o senhor agora porque o povo me ameaçou. Aí eu pensei, vou falar com o rei, pois tenho a esperança de que ele atenda o meu pedido. Ela falou assim, então eu vim falar com o senhor porque o povo ficou me ameaçando dizendo que quer o meu filho morto, quer vingança do que ele matou. Então ele quer ele morto, então por isso que eu vim falar contigo. Aí ela continua, pensei que o senhor me atenderia e me salvaria daquele que está tentando matar o meu filho, e a mim, e a que quer nos tirar da terra que Deus deu ao seu povo. Então eu pensei que o Senhor me atenderia e me salvaria, né? Dessas pessoas que querem matar o meu filho, né? E a mim também, porque matando meu filho vai matar a mim. E eles querem tirar da gente a herança que Deus nos deu, porque se eu não tiver mais herdeiros, já era herança, a herança vai ficar para outra pessoa, não tem para quem deixar minha herança, né? Então no versículo 17, ela continua. Eu, a sua criada, também pensei que a sua promessa me salvaria, pois o rei é como o anjo de Deus e sabe tudo, que o Senhor, nosso Deus, esteja com o Senhor, né? Aqui ela diz, eu, a sua criada, também pensei que a sua promessa me salvaria, pois o rei é como o anjo de Deus e sabe tudo, que o Senhor, nosso Deus, esteja com o Senhor. Ela fala, então eu pensei o seguinte, se Davi me prometer, eu posso ficar tranquila. Só tem uma pessoa que pode me salvar agora. É Davi. Porque Davi é o rei. E o que o rei fala é lei. O rei falou, acabou, né? E é isso que ela tá falando. Então, o Senhor é o único que pode me salvar e pode trazer o meu filho de volta. Então, no versículo 18, ela fala. Ah, não, é o rei que fala para ela, né? Eu vou te fazer uma pergunta, diz o rei, né? E você vai me dizer a verdade, você vai me responder com verdade. Então ela vai e fala, pode me perguntar, Senhor, né? E ele vai e fala, foi Joabe que te mandou aqui? Davi é esperto, né? Davi se ligou, a história é a mesma de Absalão, né? Dele de Absalão, então ele se ligou, não, Joabe mandou essa mulher aqui. E ele perguntou para ela, foi Joabe que te mandou aqui? E ela foi e respondeu, digo, por tudo que é sagrado, que não há jeito de escapar da sua pergunta, meu senhor. Sim,
foi Joabe, o teu oficial, que me disse o que eu deveria fazer e o que eu deveria falar. Ele fez isso para resolver este caso. Mas o Senhor é muito sábio. O Senhor é como o anjo de Deus e sabe tudo o que acontece. Aqui essa mulher, quando ela chega falando para Davi dessa forma, ela fala bastante sobre Deus, né, sobre a promessa e tal. Ela apela para Davi, gente, no sentido do quê? Davi, ele experimentou a misericórdia de Deus. Davi experimentou a graça de Deus, porque Davi foi perdoado, gente. Davi, a pena de adultério era morte. Davi merecia ter morrido. Se fosse cumprir realmente a aliança da lei, Davi tinha que ter morrido. E a Batseba também tinha que ter morrido, os dois tinham que ter morrido. Fora o homicídio, porque ele matou um inocente também, que é Urias, né? Então, gente, se fosse realmente cumprir a aliança da lei, Davi tinha que ter morrido. Então, Davi experimentou da misericórdia de Deus. Davi experimentou do perdão de Deus. Davi experimentou da graça de Deus. E Davi matou um inocente. Davi cometeu adultério, né? E por que agora ele não pode também perdoar Absalão? E por que agora também ele não pode derramar misericórdia sobre Absalão? É nesse sentido que essa mulher está falando, né? E então, no versículo 21, Davi chama Joabe e diz assim: Joabe, eu decidi fazer o que você tanto quer. Vou trazer Absalão de volta. Vai lá e busca ele. Então no versículo 22 diz que Joabe se jogou no chão em frente de Davi em sinal de respeito a Davi e disse assim para Davi: Deus te abençoe, Davi. Deus te abençoe, ó rei. Agora eu sei que o rei está satisfeito comigo, pois atendeu o meu pedido, né? Atendeu o pedido do teu servo, não me matou, né? Sabendo que eu armei tudo isso, né? Então, no versículo 23, Joabe se levanta e foi até Jesur lá buscar Absalão. Então, diz aqui que Absalão voltou para Jerusalém. Mas diz algo muito triste no versículo 24. Diz que, no entanto, Davi deu ordem para que Absalão não morasse no palácio. A gente vai ver, gente, que agora, quando Absalão volta, Davi deixa muito claro que Absalão não é mais filho dele, é nesse sentido, sabe? Absalão, você pode voltar, pode morar em Jerusalém, mas eu não quero mais ver tua cara. É triste ouvir isso de um pai, né? E é o que vai acontecer com Absalão, gente. Por isso que eu falo, a gente vai observar nesse capítulo que Absalão, ele parece ter muitos traumas. E agora ele passa a sofrer uma rejeição por parte de Davi. Porque Davi começa a deixar claro que Absalão não é mais filho dele. Não, meu filho tá morto. Não quero olhar pra tua cara, Absalão. E é isso que Davi fala. Absalão pode voltar, mas eu não quero ver a cara dele. Ele que não ousa entrar aqui no palácio. Não quero ver ele aqui. E então, né, Davi diz no versículo 24. Absalão não vai morar no palácio porque eu não quero ver a cara dele. Gente, é muito triste um pai falar isso, né? Então, Absalão voltou. E Absalão foi morar na casa dele, né? E ele nunca mais apareceu diante do rei. Ele vai ficar assim, Absalão, por 2 anos. A gente vai ver. Ele vai ficar 2 anos, gente, sem ver o pai. 2 anos sem falar com o pai. Porque o pai não quer vê-lo. Então, no versículo 25, diz assim: Em Israel não havia ninguém tão formoso por sua beleza, não tão famoso, né, por sua beleza, como Absalão. Ele era perfeito, da cabeça aos pés. Agora vai começar a falar que Absalão, gente, a Bíblia nunca falou tanto de alguém, da beleza de alguém como vai falar agora. Então, até de Raquel, até de Saul, a gente lembra que a Bíblia falava da beleza de Raquel, de Saul, né? E de José, mas não como vai falar agora de Absalão, né? E a Bíblia diz que Absalão, ele era muito famoso por sua beleza. Todo mundo falava da beleza desse homem. Esse homem era muito bonito. E dizia que ele era perfeito. Não é que ele era bonito igual Saul. Saul era o mais alto de todos. Ele era o mais forte, né? Não é nesse sentido. Ele era bonito da cabeça até os pés, gente. Ele era bonito por completo. O cabelo dele era bonito. O olho dele era bonito. A boca dele era bonita. O corpo dele era todo bonito. É isso que tá querendo dizer aqui. Ele era
perfeito, da cabeça até os pés. Ele era perfeito, né? E aqui diz que ele tinha muito cabelo, né? E que ele cortava o cabelo dele uma vez por ano, quando ficava muito comprido e pesado, né? E a cabeleira dele pesava, né, mais de 2 quilos, né? Aqui tá, né, nessa minha tradução como quilos, né? Mas fala em ciclos, né? Na outra tradução, é que eu tô sem a minha outra Bíblia. Mas aqui fala 2 quilos, mas era ciclos. E era de acordo com a medida do peso real, né? Aqui a gente vai começar a observar que vai começar a falar sobre uma beleza dele, né? Ele era muito belo, né? Aquela beleza que convencia, né? Existe uma... Eu vi essa reportagem, falou que foram fazer um teste e colocaram 2 mulheres para fazer esse teste. Uma mulher era muito bonita e uma mulher era muito feia. E colocaram as 2 na rua para fazer perguntas, né? E eles ficaram vendo quantas pessoas atendiam a bonita e quantas pessoas atendiam a que era muito feia, né? Então, quantas pessoas faziam o que a bonita queria e quantas pessoas faziam o que a feia queria. E o resultado final dessa pesquisa foi que o da bonita foi muito maior. Muito mais gente parou para a bonita, muito mais gente ouviu a bonita, muito mais gente se convenceu pelo que a bonita falava, né? E é isso que tá querendo dizer aqui, gente. Salomão, ele era muito bonito, né? E às vezes sabe aquela pessoa que você olha assim e às vezes, né, a gente olha assim e acha que a pessoa é um monte de coisa porque ela é bonita, né? Às vezes você fica olhando assim, né? E era Absalão. Absalão, ele era tão bonito que ele devia convencer. A beleza dele convencia, né? Ele era muito bonito e charmoso, pelo jeito. E a beleza dele convencia. E isso é muito importante pra gente ver agora, porque assim, a impressão que eu tenho é que, sabe aquela pessoa que você olha e é perfeita por fora, mas por dentro tá um caco? É Absalão. Absalão, quando você olhava, ele era perfeito por fora. Você fala, nossa, eu queria ser ele. Mas por dentro, gente, ele estava destruído. Ele era destruído por dentro. E a gente vai entender por quê. Além dessa rejeição de Davi, a gente vai entender por quê. No versículo 27, diz que ele tinha 3 filhos homens e uma filha mulher chamada Tamar. E essa filha era muito bonita. Gente, quando Absalão for dar o golpe no pai dele, né, quando ele começar a perseguir o pai dele, ele vai dizer que ele não tem herdeiros. Ele vai dizer que ele não tem filho nenhum. Sabe o que isso significa? Que os 4 filhos dele morreram. Porque a gente lembra, né, que na lei, na aliança da lei, dizia que quando o homem não tivesse filho homem, a herança dele ficaria para a filha mulher, né, era obrigatório. Mas aqui tá querendo dizer que nem filha mulher ele não tinha. Significa que esse homem perdeu 4 filhos na infância deles. Né? A gente vai ver que vai demorar algum tempinho, não muito tempo, mas demorar um tempinho até ele fazer o golpe e tomar o reino do pai. Mas quando ele toma o reino do pai, gente, ele tinha perdido os filhos dele. Então a gente começa a imaginar que esse homem, ele tinha muitas feridas. Ele foi rejeitado pelo pai, ele perdeu 4 filhos. Os 4 filhos dele morreram na infância, né? Então ele devia ser um homem com muitas dores, com muitos traumas, né? E a gente vai ver que isso parece que endoidou ele, né? Perturbou esse homem, perturbou totalmente. A gente vai ver no próximo capítulo um Absalão com um psicológico abalado, gente. Um homem louco. Ele sai numa perseguição contra Davi, ele quer matar o pai, sai perseguindo o pai, rouba o trono do pai. Ele se deita em plena luz do dia, Israel inteiro assistindo, se deita com as mulheres do pai. Então ele estava numa trevas tremenda, né? Numa escuridão tremenda, né? Então a gente imagina esse homem
deve ter sofrido muito. Realmente, a gente vê aqui algumas dores dele relatadas, né? Então, ele foi rejeitado pelo pai, ficou 2 anos sendo rejeitado. O pai, pelo jeito, não vai tratar ele como filho, vai continuar tratando ele meio esquisito, pelo jeito a gente vai ver, né? Parece que Davi ainda ficou meio assim com ele, não perdoou ele, sabe? E ele ainda tem essa dor de ter perdido esses 4 filhos, né? Então, é muito triste. Então, no versículo 28 continua e diz que Absalão morou lá em Jerusalém por 2 anos e ele não via Davi durante esses 2 anos. Então, no versículo 29 diz que Absalão decidiu chamar Joabe. Opa, quase caiu aqui, deixa eu arrumar. A Bíblia, derrubei aqui a Bíblia em cima de um celular, quase que ele caiu, deu certo. Hoje eu tô dando assim com a Bíblia na mão, gente, aí eu tô meio atrapalhada aqui, porque eu deixo um monte de coisa aqui na mesa, um monte de celular, um monte de coisa gravando, né? Mas amém. Então eu parei no versículo, deixa eu voltar aqui, gente, que eu perdi. Aqui, no versículo 28, né? Então ele morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei Davi, né? Então no versículo 29 diz que ele decidiu chamar Joabe, né? Então ele decidiu chamar Joabe e ver Davi, né? Como assim? Para que ele voltou? Ele foi para Jerusalém para quê? Se ele não vai ver Davi? Se ele está sendo considerado como morto? Se ele não é mais filho de Davi? Então, para que ele voltou? Era melhor ter ficado em Jesus, né? E é isso que Absalão vai fazer, vai falar. Então, ele vai e manda chamar Joabe. Então, Absalão mandou um mensageiro lá para o palácio para falar com Joabe, né? E ele mandou o mensageiro pedindo para que Joabe fosse lá falar com Absalão. Mas Joabe não foi. Joabe fingiu que não ouviu mensagem nenhuma e não foi lá atender Absalão. Aí Absalão foi e mandou de novo mais um mensageiro lá pro palácio para falar com Joabe, porque ele queria que Joabe viesse falar com ele, porque ele queria falar com o pai dele. Joabe mais uma vez ignorou a mensagem de Absalão. Então Absalão falou o seguinte: gente, chamou os servos dele, os empregados dele, falou: gente, é o seguinte, o campo de Joabe, as terras de Joabe é aqui pertinho da minha. Vamos lá tacar fogo nas terras dele. Agora ele veio falar comigo, né? Ele conseguiu chamar a atenção de Joabe, né? De alguma forma. Ele mandava mensageiro, Joabe não vinha, então vamos tacar fogo na terra de Joabe, que agora Joabe vem falar comigo. Então ele fala isso, Absalão. No versículo 30 diz assim: então Absalão disse aos seus empregados, né? Olhem, o campo de Joabe é aqui perto do meu, do lado do meu. Então vamos lá na plantação de trigo dele e vamos tacar fogo. Vamos tacar fogo naquela plantação dele. Agora eu quero ver ele não me dar atenção. Então eles fizeram isso, gente. Eles colocaram fogo na plantação de Joabe. Aí não é que Joabe atendeu? Agora Joabe foi lá. Agora Joabe escutou. Então Joabe foi lá falar com Absalão. Aí Joabe chega lá em Absalão e fala: Absalão, por que foi que você colocou fogo no meu campo? Então Absalão fala: eu mandei chamar você, você não vinha? Eu queria falar com você, né? Então agora Absalão fala: eu quero que você vá falar para Davi o seguinte: afinal de contas, por que foi que Absalão voltou? Por que foi que eu voltei de Jesus? Eu voltei para quê? Né? Se é para Davi me tratar dessa forma, era melhor ter ficado em Jesus. Me mandou voltar para quê? Mandou vir para quê? Para cá. Se é para me tratar dessa forma, Jesus eu estava sendo melhor tratado. E então Absalão continuou: eu quero falar com o rei, porque se eu sou culpado, ele que me mate logo. Eu prefiro que ele me mate do que ele me trate da forma como ele está me tratando. Gente, olha o nível de dor desse homem. Absalão estava aqui se sentindo muito rejeitado. Ao nível dele falar: eu prefiro a morte do que estar passando pelo que eu estou passando. É isso que ele fala. Ele fala: não, Davi, eu prefiro que você venha e me mate do que você faça comigo o que você está fazendo. As atitudes de Davi eram piores para ele do que se ele tivesse matado. Então, sabe aquelas pessoas que às vezes... tem pessoas que são assim, né? Às vezes a pessoa, o que ela fala, fere mais do que um tapa.
né? Existem pessoas que são assim, né? Às vezes a pessoa te fala uma coisa que machuca tanto que o que ela falou doeu mais do que um tapa, né? E era o que Davi estava fazendo com Absalão. O que Davi estava fazendo com Absalão estava doendo mais do que a morte. Era melhor ele ter morrido. E você começa a perceber aqui um nível, né? O nível de rejeição, o nível de dor de Absalão, né? Ele estava numa escuridão, Absalão, né? Ele estava se sentindo muito rejeitado. Então, né? Versículo 33, Joabe foi conversar com Davi. Então, diante de tudo isso, Davi mandou chamar Absalão à sua presença para eles conversarem. E então finaliza no versículo 33 dizendo, né, que Absalão chegou, né, até Davi, se ajoelhou, encostou o rosto no chão na frente de Davi. Então Davi foi e beijou a Absalão. Gente, aí aqui vai finalizar o capítulo de hoje. No capítulo de amanhã a gente vai ver que parece que as coisas não ficaram bem entre Davi e Absalão. Parece que Davi continua tratando Absalão mal. É essa a impressão que eu tenho, entende? Absalão continua indignado com Davi, né? Continua, porque assim, realmente, né? Davi ficou de uma forma ali com Absalão, né? E Davi recebeu o perdão de Deus, recebeu a misericórdia de Deus, porque o pecado de Davi também era digno de morte, né? O pecado de Davi também foi terrível, né? Não foi coisa boba não, né? E parece que ele tratava muito mal Absalão, né? E a gente vai começar a ver isso na aula de amanhã. Amanhã a gente vai ver que realmente Absalão agora vai começar a planejar derrubar o pai, né? Então agora o pai se tornou odiável para Absalão. Absalão começou a odiar o pai dele. Ele começou a ter ódio, raiva do pai dele, por conta da forma como ele foi tratado, né? Então a gente vê que realmente começaram a ter alguns traumas ali. Davi não soube lidar inteligentemente com nenhuma situação, né? Nem com a situação de Aminon, de ter estuprado Tamar, ele não teve sabedoria para agir. Agora também ele não teve sabedoria para agir, né? E é assim, infelizmente, né? Ele não teve sabedoria com os filhos dele, Davi, né? Ele era um homem de guerra extraordinário. Mas na hora de ali agir com sabedoria dentro da casa dele, ele não soube, né? Infelizmente, ele não soube. E a gente lembra também que, eu vou até falar sobre isso na aula de amanhã, a gente vai ler o que Natan falou, porque isso tudo, né, começa a ser o cumprimento da profecia de Deus sobre a vida de Davi, né? Porque Deus havia falado para Davi, né? Que a consequência do pecado de Davi era essa, de que a espada jamais se afastaria da casa dele. Então toda a descendência de Davi sofreria por espada. Seria espada agora na casa de Davi. E dentro da casa de Davi se levantaria o inimigo dele. E esse inimigo dele se deitaria com as esposas dele e faria com ele 4 vezes mais, né, do que ele fez com Urias. E é o que está começando a acontecer, está começando a se cumprir, né? E a gente vai ver isso amanhã, que é Absalão, né? Absalão, que é o inimigo levantado da casa de Davi, tá bom? Então a gente vai começar a ver isso amanhã, amém? Eu vou colocar um louvor para a gente finalizar a aula de hoje, tá bom? Amém. E a gente se encontra amanhã com a graça de Deus. Amém, amém. O medo de não acertar, sonhos coloridos destruir, que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra quê viver assim? Com imagens da infância comecei a chorar. Aí na caixa das lembranças lembrei
Jesus, amém. Que Deus venha nos curar, né, das nossas dores, dos nossos traumas, em nome de Jesus, amém, né, amém, amém, que venhamos a ser curados dos nossos corações partidos, dos nossos sofrimentos, né, das nossas lembranças ruins, amém, que venhamos a ser curados de tudo aquilo, né, que vem à nossa mente e hoje nos causa dor, né, que nós sejamos curados para que venha à nossa mente e não nos cause mais dor, amém, em nome de Jesus, né? Amém, amém. Então, gente, essa é a aula de hoje, a gente vai finalizar agora a aula, tá bom? Vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, amém, Deus abençoe. Pessoal do Facebook, Instagram, YouTube, Deus abençoe, a gente se encontra amanhã, com a graça de Deus, para ver a tomada de Israel por Absalão. Absalão vai amanhã tomar o trono de Davi. Amanhã a gente vai ver isso, tá bom? Amém. Deus abençoe, viu?